desse grupo. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Neurivan, que congregamos junto no mesmo ministério aqui em Imperatriz do Maranhão. Eu sou o evangelista Janes, congrego na sede, com o pastor Daniel Vieira, nosso pastor presidente. E louvo a Deus pela Neurivan de ter nos incluído nesse grupo da EBD em questão. Na verdade, eu não conhecia esse grupo de estudos, mas agora estou conhecendo e já participando há algum tempo com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor André Moreira, que é o diretor desse grupo, organizador, e já nos conhecendo agora, quero louvar a Deus pela sua vida, pastor, e a todos os irmãos, todos os obreiros, mestres, Na verdade, são grandes mestres no campo da teologia bíblica e no qual a gente aprende muitas coisas. Todos estão me ouvindo, ok? Amém. Então, o nosso tema hoje fala sobre qualidade de vida em 4 aspectos, físico, emocional, psicológico e espiritual. Na verdade, alguém pode até questionar, ou seja, seria um tema ligado à EBD, a estudos bíblicos. Claro que não é um assunto tão comentado em estudos bíblicos e nem tão comentados nas nossas igrejas sobre essa questão de qualidade de vida. Até porque, quando se fala de qualidade de vida, se vem a ideia de uma qualidade de vida física, saúde física, mas a qualidade de vida não se restringe somente a uma saúde física. E nós entendemos que qualidade de vida ela abrange todas as áreas da nossa vida, E eu queria ler um texto básico aqui para a gente introduzir esse texto aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou usar esse texto bíblico porque ele vai falar sobre a estrutura do nosso ser. Espírito, alma e corpo. Isso de forma de dentro para fora. E eu queria falar de fora para dentro. Corpo, alma e espírito. A tricotomia humana, vivendo aí na lista de assuntos da EBD em questão que alguém ministrou sobre a tricotomia, Tricotomia humana. Corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tricótomo, Tripartido. Temos 3 partes, entendeu? Que é a conjunção da estrutura da nossa vida. Corpo, alma e espírito. Corpo é o que nós temos, a parte material, alma, e a parte imaterial, e também espírito, a parte material. O corpo tem 3 partes, a alma também 3 partes, e o espírito 3 partes, Nosso corpo tem cabeça, membros e tronco e membros. Nossa alma tem mente, vontade e emoções, e o nosso espírito tem a comunhão, a consciência e a intuição. E eu queria falar sobre a qualidade de vida em 4 aspectos: corpo, parte física, e depois nós vamos entrar na alma, que tem a parte emocional, porque a emoção é uma parte da alma, e também nós vamos sobre a parte psicológica, que já vem à mente, ligada ao intelecto, e depois vamos adentrar na parte espiritual, que é o nosso espírito. Então, nós entendemos aqui que o texto que lemos em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele vai falar sobre conservai corpo, alma e espírito, santificai. Claro que nós vamos converter esse termo santificação no lado da qualidade de vida. E nós sabemos que santificação significa separação, conservação, ou seja, precisamos conservar essas 3 partes, até porque
somos seres, ainda que somos salvos em Cristo, temos uma vida espiritual e esperamos a volta de Cristo, como diz o próprio texto, mas enquanto Jesus não vem, a gente precisa entender que estamos nessa matéria chamada corpo. E quando se fala de qualidade de vida física, que é esse primeiro aspecto físico, corpo, nós vamos falar sobre o bem-estar físico, nós vamos falar sobre uma satisfação física, autoestima, ou seja, prazer, alegria, disposição. E isso é fundamental e podemos dizer que isso é vital para a nossa vida, ter uma vida de disposição, de ter uma vida de prazer, né? De alegria e de saúde, né? Às vezes, não se valorizam muito, assim, dentro do meio evangélico, a gente, no meio evangélico e principalmente no meio pentecostal, nós assembleanos somos pentecostais, a gente às vezes não se atém muito à questão física. Às vezes muitos relaxam, muitos não têm e nem querem buscar esse entendimento acerca de uma saúde. Todos desejam saúde, mas nem todos, às vezes, se preocupam com a questão da saúde. Estamos vivendo numa nação, Brasil, em que o sedentarismo tem um índice muito altíssimo, essa questão de sedentarismo. E mesmo nesses últimos 10 anos, temos sido muito estimulados a ter uma vida de valorização da saúde física. As propagandas na mídia, nós temos visto que tem surgido, tem crescido muito números de academias, pessoas pensando mais na saúde física, a questão alimentar. Hoje se preocupa muito em alimentos light, diet, entendeu? Já no supermercado você entra, já tem seções de light, de diet, de alimentos mais naturais. Enfim, estamos vivendo uma época em que as pessoas estão aos poucos se conscientizando do que é ter saúde, do que é ter essa qualidade de vida física, e que isso é uma necessidade. Até porque estamos vivendo um contexto em que milhões de pessoas estão adoecendo de forma muito rápida, ou seja, quando se fala de doenças, as doenças mais comuns que existem, a diabetes, a hipertensão, o infarto, até 1915, por exemplo, não se ouvia falar em casos de diabetes no mundo. De infarto, o primeiro infarto foi datado cerca de 1917. Um americano infartou nos Estados Unidos e um certo doutor fez um artigo sobre esse tema em 1917, mas poucas pessoas deram atenção. Ou seja, uma doença nova, alguém infarto, que é isso? Não, isso não é nada de assustar. Mas em 1930, nos Estados Unidos, já se tinha 30 mil pessoas infartadas. E em 1960, já se totalizava 300 mil pessoas. Então, aquele artigo que um certo doutor americano fez e que ninguém deu ênfase, agora o povo começa a dar ênfase e se preocupar com essa questão de infarto, com essa questão de doença nova que não se tinha, não se existia. Então, nós vivemos uma época, todos estão me ouvindo, ok? Dá uma coisinha aí. Então, estamos vivendo uma época em que é de se preocupar com essa questão de saúde, porque, claro, ninguém quer andar doente, ninguém quer viver doente. E aí eu queria até embasar alguns versículos bíblicos, né, como Êxodo
capítulo 15, versículo 26, o próprio Deus falando ao povo de Israel: olha, se vós obedeceis os meus mandamentos, se andares conforme a minha palavra, se vós fores obediente, eu vos tirarei as enfermidades do meio de vós, as enfermidades que eu mandei para os egípcios, eu vou tirar do meio de vós, porque eu sou o Senhor que saro. Então, nós vemos aí Deus se preocupando com a saúde, entendeu, do seu povo. Jesus, em Mateus capítulo 9, ele diz: os médicos não precisam os doentes, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes precisam de médico. Claro que ele falava no sentido espiritual, mas Jesus, no seu ministério profético, por onde ele andava, milhares de pessoas seguiam ele. E por que elas seguiam ele? E quem eram essas pessoas que seguiam Jesus? Pessoas doentes, querendo saúde, querendo cura, querendo qualidade de vida, querendo ter prazer, ou seja, se sentir bem, né? Melhorar a autoestima, porque a doença é algo que gera desequilíbrio, gera ansiedade, gera irritações, insatisfação, instabilidade. Enfim, as doenças geram transtornos, geram problemas. Muitos descobriram doenças graves até tirando suas próprias vidas. Então, nós, como cristãos, não é porque temos a esperança de morar no céu que nós não vamos valorizar o nosso corpo. Nos últimos 10 anos, eu tenho me preocupado com a questão da saúde, até porque eu era muito leigo nesse aspecto, e quando eu descobri que a minha mãe que contraiu diabetes, não sabia nem o que era isso, a questão de glicose no sangue, não sabia nem o que era isso. De repente, eu comecei a pesquisar o que era isso, o que gerava isso, e os males os sintomas, o que causava, e os males que a diabetes poderia causar numa pessoa. E fui me preocupando com essa questão, começando a cortar alguns tipos de alimentos prejudiciais à saúde. Coisas que, às vezes, muitos levam isso como, isso é bobagem, ou seja, nunca viu falar que, por exemplo, o refrigerante mata alguém. Claro que a curto prazo não, mas a médio, a longo prazo, as pessoas adquirem muitas doenças devido à má alimentação. Então, essa questão de saúde física não é somente algo que está ligado ao aspecto de vícios ou ao aspecto genético. Existem pessoas que já nascem doentes. Existem pessoas que contraem doenças, entendeu? Por adquirir certos hábitos, certos vícios, como fumo, drogas, bebidas alcoólicas, que geram certas doenças. Mas 80% das pessoas que morrem de morte natural, é comprovado que elas morrem através de causas alimentares, ou seja, o infarto, diabetes, o derrame, tudo isso e são doenças que geram através de causas alimentares, ou seja, uma má alimentação gera grandes problemas, né? Uma má alimentação gera grandes problemas na nossa vida. E nós, como servos de Deus, claro, quanto mais saúde tivermos, quanto bem estarmos, entendeu? O nosso físico, disposição, nossa vida saudável, mais seremos pessoas alegres, dispostas, até porque somos ministros, estamos fazendo a obra do Senhor, e quando se tem uma doença, qualquer tipo de doença gera desconforto, gera incapacitação e nos limita e nos proíbe, entendeu? De exercitar, de servir a Deus, de ir para a casa do Senhor. Muita gente doente muitos querem ir à casa do Senhor, não conseguem porque estão doentes em casa. E por que muitos de nós adoecemos? Porque às vezes não valorizamos, não temos como prioridade a nossa saúde física. Dizia o Hipócrates, pai da medicina, há 500 anos antes de Cristo, Hipócrates, que viveu na Grécia,
foi o pai da medicina ocidental, ele dizia uma coisa assim, ó, que o vosso alimento seja o vosso remédio, o vosso remédio seja o vosso alimento. Ou seja, Hipócrates estava dizendo que tudo que necessitamos para a nossa saúde está nos nossos alimentos. E como dizia uma certa frase de Buda, né? Buda, um grande filósofo e se tornou um dos profetas do budismo, mas disse uma frase interessante, ele disse que nós somos o que pensamos. E eu também poderia pegar essa frase, converter ela e dizer que nós somos o que comemos. Se comemos comidas saudáveis, nós vamos ser saudáveis. Mas se comemos comidas prejudiciais, nós vamos ter doenças, nós vamos ter problemas. E coisa ruim é você descobrir que tem uma doença. Até porque a gente já chegou numa idade, eu estou com 42 anos, após os 40 anos, o metabolismo do ser humano começa a regredir, e essa regressão, ela já vai nos levando a ameaças de doenças, como a diabetes, pressão alta, infarto. Então, é necessário que a gente venha melhorar esse aspecto físico, procurar essa qualidade de vida, essa saúde, que está nos bons alimentos, e levando em conta que vivemos numa época de industrialização, e a industrialização faz com que tudo seja prático. Vivemos na era da praticidade. Você quer beber algo geladinho, é um refrigerante. É muito prático, porque a praticidade, essa praticidade é para acompanhar a correria da sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna é uma sociedade que anda corrido, ou seja, mulher trabalha, marido trabalha, todos estão envolvidos em alguma atividade, às vezes não estão empregados em casa para fazer uma alimentação saudável, não, compre tudo feito, compre tudo pronto, tudo rápido, tudo prático. E essa praticidade que, em um aspecto, é algo, entre aspas, bom, em outro aspecto é prejudicial, porque tudo vem pronto. E quando se fala de tudo pronto, se fala de tudo industrializado, que tem conservantes, que tem químicas, para manter o produto na prateleira e que ele possa manter-se na sua validade por muito tempo. Então, isso tem gerado grandes problemas, tá? Vivemos num país que cerca de 500 ou mais, são milhões de pessoas, todo ano são diagnosticadas de diabetes, de pressão alta, de infarto, muita gente, entendeu? Morrendo desses problemas, e geralmente a questão alimentícia, ou seja, existem pilares de uma boa saúde física, de uma boa qualidade de vida física. O primeiro pilar seria uma boa alimentação, reduzir o máximo de alimentos que prejudicam, entendeu, a nossa saúde. E detalhe, os alimentos industrializados, como carnes processadas, refrigerantes, como produtos enlatados, são alimentos que não só prejudicam a saúde física, como gera transtorno do sono, gera ansiedade, até depressão, isso provado cientificamente. Então, a gente, às vezes, entra no supermercado e vê tudo pronto, tudo preparado, só para você esquentar, ou só para você aquecer em alguma coisa, ou só para você colocar na geladeira e gelar e tomar tudo gelado. Tudo é prático, tudo é rápido, tudo é muito fácil, mas são coisas que geram grandes problemas, e eu acho que chegou o tempo da gente parar para pensar nisso. Alguém diz, eu não tenho tempo para cuidar da saúde, não tenho tempo para pensar em saúde, mas dizia Laí Ribeiro, que é um grande cientista da saúde, médico, cardiologista aqui no Brasil, ele diz que se alguém não tiver tempo para cuidar da saúde, vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença. Então, se a gente não prioriza a saúde como algo de grande importância para nós vamos ter que agora ter tempo para cuidar de uma doença. Porque quando se chega no médico, ele diz que você infartou, você agora vai ter que abrir mão disso, daquilo, ter tempo disso, e para aquilo e outra mais coisa. Ou seja, você que não tinha tempo para pensar nisso, agora vai ter que achar tempo para pensar na doença. E existe hoje, nesse pilar da alimentação, muitos alimentos naturais,
Claro que as nossas frutas, que são algo natural, já não são tão naturais como antigamente. Já perdeu um pouco da sua eficácia, mas não deixa de ser um produto ainda natural, em vez de um produto artificial, né? Um produto transgênico. Claro que você comprar uma carne, preparar ela, seria mais natural do que comprar uma carne processada, você comer um peixe cozido, um peixe assado, enfim, você procurar adquirir bons alimentos, como o ovo, que é o melhor alimento do mundo, como a banana, que vem em segundo lugar, a maçã em terceiro lugar, as nozes, são alimentos que evitam a questão de problemas cardiovasculares, como castanhas, amêndoas, como castanha do Pará, castanha de caju, alimentos que você pode, por dias, comer uma quantidade X para sempre poder manter uma qualidade de vida, sempre procurar tomar alguns tipos de chás, entendeu? Para regulação do intestino, para equilíbrio da glicose. Nós sabemos que a glicose, a nossa glicose, ela é algo que até 100 está no nível equilibrado bom, acima de 100 até 110 já é pré-diabético, acima de 115 ou 120 já é diabético. Quando a gente chega nessa idade de 40 anos para cima, a gente já, o metabolismo já não funciona como um metabolismo de uma pessoa jovem, então ele já tem tendências grandes de ser um pré-diabético e logo desenvolver uma diabética, e a diabética desencadeia inúmeras doenças. Diabetes pode dar cegueira, pode gerar doença do coração, pode dar insuficiência renal, enfim, ela desencadeia muitas doenças. É uma doença que desencadeia várias outras doenças. Então, esse primeiro pilar de uma boa alimentação, que diz Alair Ribeiro, né, que é um grande referencial aqui no nosso Brasil, ele fala que se você for agora mudar os hábitos alimentares e procurar ter uma boa alimentação, cortar o refrigerante, usar mais um suco natural, o suco da fruta, o suco de uma polpa, cortar comidas processadas, comidas enlatadas e procurar fazer a sua comida, procurar comer aquilo que é mais saudável possível, isso pode aumentar em 20% do seu orçamento. Mas se você quiser continuar comendo de tudo que você achar que deva comer, não, eu como de tudo. Ou seja, você pode desenvolver doenças e as doenças podem aumentar 50% do seu orçamento. Então, qual é o melhor? Aumentar 20% do orçamento e ter uma alimentação mais saudável para uma qualidade de vida saudável, física do corpo, ou aumentar 50% do orçamento e tratar de uma doença que desencadeou através de uma má alimentação? É claro que optar por bons alimentos seria a opção mais correta para que possamos viver melhor e termos mais disposição, termos mais saúde e podemos não entrar numa terceira idade doente, porque a estimativa de vida no Brasil ela tem decaído, tem decrescido. A estimativa de vida que é de 90 anos já vai estar chegando aos seus 70. Por quê? Porque tudo que consumimos hoje tem nos levado a ter grandes problemas de saúde. Os nossos filhos que já nasceram tomando refrigerante na chupetinha, na mamadeira, com 1 aninho de idade, você já costuma tomar um refrigerante, comer qualquer coisa, um pacote de xilito, ou seja, tudo industrializado, onde contém muito sódio, muito açúcar. Ou seja, a estimativa de vida para uma criança dessa não é de chegar nem aos 60 anos. Então, a tendência é a estimativa de vida diminuindo e as doenças mais comuns, como diabetes, pressão e infarto, surgindo numa idade mais nova. Ou seja, com 40 anos, com 30 anos, as pessoas já estão começando a infarto, porque a estimativa de vida está diminuindo. Porque as pessoas estão consumindo produtos industrializados desde quando nascem. Nossos pais ainda pegaram um tempo bom, né? Mas hoje já estão consumindo o que nós consumimos. E os nossos filhos que estão nascendo hoje já estão comendo aquilo que realmente é prejudicial. Então, só para finalizar essa primeira parte, para a gente não estender muito, o tempo corre, mas dizia Tiago Rocha é um cientista da saúde aqui no Brasil, ele diz que 25, ou seja, a quantidade de açúcar que nós devemos consumir por dia seria 25 gramas de açúcar por dia. Açúcar
causa diabetes. 25 gramas de açúcar por dia. Isso equivale a 10 quilos de açúcar por ano. Só que um brasileiro ele está consumindo cerca de 80% de açúcar por dia, 80 gramas de açúcar por dia. Isso equivale a 54 quilos de açúcar por ano. Ou seja, 10 quilos de açúcar por ano é a média de 25 gramas por dia. Agora, 54 quilos de açúcar por ano, isso equivale de que você esteja comendo 3 vezes mais a quantidade de açúcar por dia. O que isso causa? Em médio ou longo prazo, podemos dizer médio prazo, para a nossa idade, hoje, após os 40, o que isso causa? Diabetes, ou seja, devemos comer 25 gramas, estamos comendo 80 ou 100 gramas. Isso distribuído em todos os alimentos. A questão de sal que causa a hipertensão, a pressão alta, são 5 gramas de sal por dia. Um brasileiro consome 12 gramas por dia. O que isso vai causar? Hipertensão, pressão alta. Então, a pressão alta gera um derrame. Enfim, são muitas informações. E eu só queria, para fechar aqui, que o Brasil ele está em 125º lugar no ranking do conhecimento em matéria de saúde. Então, nós estamos muito aquém na questão de conhecimento de saúde, na questão de priorizar a saúde, tá? Então, esse seria o primeiro aspecto da qualidade de vida, pensar no corpo, na saúde física. Enquanto a gente não subir para o céu, nós estamos na terra e queremos viver bem. Jesus curava muitas pessoas, porque elas queriam qualidade de vida física, queriam cura, Jesus entende isso. Só que isso não é só uma questão de fé. Eu creio, eu sou, ou seja, se eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, eu nunca vou adoecer. Isso não é uma questão, isso é um pensamento de teologia da prosperidade, que ninguém pode ser pobre, que ninguém pode adoecer. E isso nós entendemos que não funciona. Jesus diz, no mundo tereis aflições, ou seja, as doenças surgem. E isso são leis que nós quebramos, leis naturais que são violadas. Nós quebramos as leis. Somos o que comemos. Se eu como algo saudável, eu vou ter um corpo saudável. O segundo pilar, aqui vem um segundo pilar de uma vida saudável, fisicamente, seria exercício físico, fazer exercício físico. Qualquer tipo de exercício físico, correr, andar, natação, andar de bicicleta, todo dia, 20, 30 minutos, tomar sol, vitamina D, que só o sol tem, inúmeras doenças evita, tomar o sol 20 minutos por dia, alguém demoniza o sol, o sol dá câncer. Não, o sol até 11 da manhã é vitamina D, isso é necessário, é vital para o corpo. E dormir bem, ou seja, 8 horas por dia. Temos 24 horas, 8 horas trabalhamos, 8 horas temos de folga para fazer qualquer atividade, 8 horas nós dormimos. 8 horas no mínimo, diz os médicos, os especialistas, precisamos ter de sono para que a gente possa ter um dia disposto para exercer qualquer tipo de atividade. Amém? Eu queria passar aqui para o nosso segundo aspecto, seria o aspecto emocional. Tá? Essa questão emocional, saúde e vida emocional. Todos estão me ouvindo, ok? Saúde de vida emocional. Essa questão emocional é algo que às vezes muitos não entendem, ou muitos também não priorizam, e não se vê falar muito sobre saúde emocional. Se vê falar muito sobre saúde psicológica, psiquiatra, psicanálise, psicológico. Mas saúde emocional, o que é isso? O que é o emocional? O que é as emoções? Alguns tipos de emoções são interessantes identificá-las. Tristeza é uma emoção. Alegria é uma emoção. Raiva é uma emoção. A ira, a raiva, a ira, a mesma coisa é uma emoção. O medo é uma emoção. E inúmeras emoções existem. O que é uma emoção? Ou seja, falando de qualidade de vida emocional, aqui eu lembro na alma. Uma das partes da alma são as emoções. E essas emoções, elas precisam ser
cuidadas, protegidas. As emoções são reações orgânicas, né? Elas são inconscientes e racionais, ou seja, você só percebe, você às vezes não tem como controlar as emoções, pelo menos as primeiras emoções que alguém possa sentir na vida. Eu não quero nem falar de pequenas emoções, porque existem níveis de emoções, tá? Níveis pequenos, médios e altos. E quando você fala de níveis pequenos de emoções, a gente sente todo dia. Todo dia a gente sente raiva, todo dia a gente sente alegria, todo dia a gente sente um momento de ira, todo dia a gente sente um momento de medo. Claro que essas emoções são reações orgânicas. Essas emoções, de certa forma, elas são uma defesa do organismo. O medo é uma defesa do organismo, ou seja, o medo, se nós não tivéssemos o sentimento, a emoção do medo, a gente não teria o cuidado de atravessar uma rua. Vem um carro, se você não sentir um pouquinho de medo, você não tem esse cuidado, porque seria como alguém psicótico, alguém que tem distúrbio mental. Ele não tem noção de espaço, de tempo, e às vezes nem medo. Ele entra, entendeu? E pensar que não, morre atropelado. Mas nós, como seres racionais, nós temos a emoção do medo, que é uma defesa de proteção. Claro que o medo, sendo generalizado, se torna um transtorno, se torna uma fobia. Então, o medo em si é uma emoção para se proteger. A ira é uma emoção para agir. A alegria é uma emoção para que você sinta disposição, energia, ela dá energia. Você está alegre, você está enérgico. Você desenvolve qualquer atividade com muito entusiasmo, com muita facilidade, entendeu? Porque a alegria traz isso. Então, essas emoções a gente sente todo dia. Mas o que eu queria falar aqui é de uma emoção no sentido mais intenso, porque emoções leves se sente todo dia. Agora, emoções intensas, num auge mais elevado, não se tem todo dia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem muitas frustrações na vida. Existem pais que, às vezes, o filho faz alguma coisa errada, entra para o caminho da prostituição ou das drogas, e o pai descobre isso. Isso é uma grande emoção que invade o seu ser, e que isso gera sintomas fisiológicos, a pessoa fica pálida, o coração acelera, existe aqui um desequilíbrio no estômago, vem uma frieza na barriga, vem uma tensão nos músculos, ou seja, as emoções, elas geram esses sintomas fisiológicos. Esses sintomas são uma defesa de como você vai reagir diante do acontecido. E falando dessas emoções intensas, é isso que nós precisamos ter um equilíbrio hoje, ou seja, filtrar os estímulos, tanto internos como externos. Estímulos internos são pensamentos de alguma frustração que temos no passado, seja remoto ou breve, e que esses estímulos podem te levar a ficar triste ou airado quando você pensa, ou algum estímulo externo, algo que acontece fora e que isso possa, entendeu, atingir as tuas emoções. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela pode fazer coisas horríveis, ela pode perder a cabeça, pode até mesmo matar alguém, ela pode até mesmo se suicidar, ela pode até mesmo usar um palavrão. Nós somos tendenciosos e suscetíveis a esse tipo de reações devido às nossas emoções não serem protegidas. Quando eu falo de qualidade de vida emocional, eu falo de uma emoção protegida. Alguém me pergunta, evangelista Jana, mas você disse que a reemoção é uma reação orgânica, é irracional, ela é algo inconsciente, ou seja, então como é que eu vou controlar algo inconsciente? Uma coisa é certa, frustrações na vida nós temos muitas. Elas surgem, claro que em tempo, seja nível baixo, pequeno, médio, alto. E as frustrações da vida,
as primeiras frustrações grandes que alguém possa ter, ele teve emoções, ele não conseguiu proteger as suas emoções, ou seja, ele foi impactado, ele quis perder a cabeça, ele quis matar, ele quis se matar, ele quis se desviar, ou ele se desviou, ele se desequilibrou emocionalmente. Só que haverá outras frustrações, isso é suscetível na vida do ser humano, ninguém se sabe o dia do amanhã. Então, nós precisamos adquirir técnicas, ou nós precisamos adquirir uma inteligência emocional, que é o que se fala muito hoje, inteligência emocional. Como ter uma inteligência emocional? É você começar a raciocinar sobre as frustrações que você teve e que te abalaram, e que se houver outras frustrações semelhantes, que isso não venha te abalar na mesma intensidade que te abalou. Essa inteligência emocional nós podemos adquirir. Augusto Cury, ele escreve sobre como proteger as emoções. Ele vai falar sobre técnicas das emoções, de como proteger as emoções, o que causa as emoções, estímulos internos, estímulos externos, as técnicas de como proteger as emoções. E é bem interessante, algo que eu vou falar aqui, é algo que pode ser libertador, que nada, escute, nada é bom ou ruim até que venhamos dar um significado. Nada é bom ou ruim na vida até que a gente dê um significado. Se algo bom te acontece, você diz, isso é bom. E é bom mesmo. Ah, eu ganhei algo, eu fui presenteado em algo, isso é bom. Agora, se algo ruim acontece, claro que o que é ruim, mas eu te pergunto, esse algo ruim que acontece com você é algo vai ser algo destrutivo ou construtivo? As primeiras emoções intensas, impactantes, de nível alto que tivemos, perdemos o controle. Mas agora as demais emoções que posteriormente vêm, nós podemos controlar elas, nós podemos filtrar essas emoções. É como diz aqui no Brasil, existe um filósofo chamado Leandro Carnal, sempre gosto de ouvir ele porque é ateu, mas tem muita coisa interessante para ensinar. Ele, na sua palestra, ele diz assim, de quem é a tua paz? Ele diz assim, a tua paz é sua ou é do outro? Porque se é sua, ninguém tira. Mas se é do outro, ele tira. A tua paz está no capô do carro? Porque se ela tivesse alguém batendo o teu carro, amassasse o capô, você perdeu a paz. Você já vai querer se desequilibrar, usar palavrões, querer brigar. A questão de trânsito nas grandes capitais, alguém buzina, te xinga, aquela coisa e tudo. Será se essas coisas vão realmente te desequilibrar emocionalmente? Ou você vai filtrar essas emoções? Porque isso gera estresse, isso gera desconforto, irritabilidade. Alguém que vive uma vida oscilante, momento está calmo, momento está irritado, calmo, irritado, calmo, irritado. Quando esses comportamentos ocorrem durante um dia várias vezes, calmo, irritado, calmo, irritado, calmo, irritado, essa pessoa não é uma pessoa normal. Ela tem um desequilíbrio emocional. Então, quando existe um desequilíbrio emocional, existe aqui algo neurótico. Porque existem 3 tipos de mente. A mente normal, neurótica e psicótica. Se você não tem distúrbio mental, mas se você não tiver também um distúrbio neural, então você é alguém normal, você tem uma mente normal. Alguém que é normal não é alguém que não chore, não é alguém que não sinta um momento de raiva ou de tristeza, mas é alguém que tenha equilíbrio emocional em certas situações ou frustrações que a vida veio oferecer. Nos relacionamentos, no trabalho, relacionamentos familiares, enfim, no trânsito, no nosso cotidiano, nós somos sujeitos a vivenciar inúmeras emoções em níveis diferentes. E uma coisa importante, precisamos proteger nossas emoções, porque não se sabe o nível de emoção que ainda surgirá.
se procurarmos ter habilidades, Augusto Cury diz 3 técnicas. Alguém pode dizer técnicas? Sim, muitos de forma tecnicamente mudaram suas vidas, ouvindo palestras. Muitos de forma intuitamente mudaram suas vidas. Outros, claro, a questão de emoção existe aqui, diferenças de temperamento, melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo são 4 temperamentos. Cada temperamento influencia no seu comportamento. Existem pessoas como os fleumáticos são muito calmos. As emoções, eles são as pessoas muito tranquilas nos momentos de tensões, nos momentos das emoções, quando surgem, eles são mais tranquilos. Já os sanguíneos são mais impulsivos, os coléricos se iram facilmente, os melancólicos se entristecem facilmente. Existe diferenças de temperamento que, dependendo do tipo, do nível de emoção, eles vão reagir de forma diferente. Só que não existe um temperamento melhor do que o outro. Todos podem controlar suas emoções. O colérico que se ira facilmente, ele pode se irar de forma dificilmente. Eu até chamo de colérico seja, uma mente rasa, ou seja, tem uma vasilha rasa, qualquer coisa já está cheio, já enche, já se irrita, né? E tem uns que já mais fundo, ou seja, para se irritar é muita tensão, é muita coisa que venha contra ele para poder chegar a ter um momento de desequilíbrio. Claro que mesmo controlando as emoções, nós nunca vamos ser 100% controlados totalmente, mas podemos ter uma vida equilibrada emocionalmente, não se ofendendo com pequenas coisas. Às vezes você dentro de casa, a mãe está ali mexendo, de repente o filho lava a vasilha e derruba um copo, a mãe já se puxa os cabelos, quer bater no menino desastrado, isso e aquilo, porque quebrou um copo, ou seja, um copozinho de vidro que quebrou já alterou a emoção, já feriu as emoções de uma mãe ou de um pai. Pequenas coisas desequilibram pessoas. Imagine grandes coisas. O que levará uma pessoa dessa a fazer no momento desse, de uma grande frustração? Se um copo que o filho derrubou, a mãe chega a bater, imagine se ela descobriu que o filho está usando drogas. O que ela poderá ser capaz de fazer? Então, isso é algo a pensar, tá? Ter equilíbrio emocional, inteligência emocional se pode adquirir através das experiências que tivemos na vida, das emoções, seja pequenas, médias ou grandes emoções. Podemos ter essa inteligência emocional. Eu queria falar sobre, agora, a questão, o tempo já corre, mas eu queria falar sobre a inteligência psicológica, mente, uma outra parte da alma, mente, intelecto. Provérbios 23, versículo 7 diz: o que o homem pensa em seu coração, o que o homem pensa em sua mente, assim ele é. Ou seja, precisamos pensar no que estamos pensando. Os pensamentos que temos, se são bons ou ruins, pensamentos de traumas que houve na infância, na adolescência, ou seja, existem muitas coisas que geram frustrações, geram decepções, ressentimentos. O que são os ressentimentos? Alguém que tem ódio de alguém, que não pode nem falar nele, nem pensar nele, já sente aquele ódio, ou seja, ele pensa naquilo, pensa no ocorrido, que foi ferido. Esses pensamentos ruins, com certeza, levará a ações ruins. Pensamentos bons nos levará a ter boas ações. Como diz Buda, somos o que pensamos. Se pensamos em coisas boas, vamos ser pessoas boas. Se pensamos em coisas ruins, vamos ser pessoas ruins. O fruto se conhece pela árvore. Quem pratica más ações é porque tem pensamentos maus. Quem pratica boas ações é porque tem pensamentos bons. E eu já li um livro muito interessante de Joyce Meyer, A Mente, o Campo de Batalha.
e ela investiga muito essa questão da mente. É muito interessante que a nossa mente é um campo de batalha. Efésios 6, 12 em diante, a Bíblia diz da armadura, vai falar da armadura de Deus. E nessa armadura, a Bíblia vai falar do capacete da salvação. O capacete protege das setas do inimigo, ou seja, lembrar coisas do passado. Tem muita gente que vive traumas, frustrações do passado. O passado dirige a vida dela. Os traumas que ela teve dirigem a sua vida. Então, existem muitas fortalezas na mente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre que Deus nos dê, ele ora para que Deus nos dê poder para que a gente possa vencer as fortalezas da mente, os sofismas, ou seja, Satanás com os argumentos dizendo: você fez isso, você pecou, você errou, aconteceu isso com você, lembrando coisas ruins, gerando uma fortaleza, aquilo que ninguém entra e ninguém sai. Essas fortalezas são espíritos aprisionadores da mente. Isso é algo que está de forma generalizada, tanto crentes e descrentes. Existe muita gente com a mente presa, aprisionada, muitos pensamentos ruins, e isso tem levado você a ter uma vida desagradável, instável, de irritabilidade, uma vida de rancor, de ressentimento, de tristeza. Provérbios 15, 15 diz: olha, o homem aflito, ele é mau em seus pensamentos, mas o de bom coração, a vida é um banquete. Ou seja, alguém que anda alegre é porque tem bons pensamentos, alguém que anda aflito é porque tem maus pensamentos, pensando das frustrações, as grandes emoções que vieram, as grandes frustrações que vieram, geraram grandes emoções e geraram grandes desequilíbrios, e tudo isso vai fazendo com que a pessoa tenha uma vida totalmente escravizada, totalmente atormentada. E tem uma passagem interessante em Efésios, capítulo, falando na parte, Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve na Filipenses, ele diz assim: olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Quando pensamos naquilo que é bom, na palavra, o salmista diz: na tua palavra eu medito de dia e de noite. Ainda que existem muitas coisas estressantes na vida, mas quando a gente medita muito na palavra, existe um alívio, existe de tensões, existe um alívio, uma filtração dos estresses, das emoções, enfim. Isso tudo vai gerando alívio, confiança, isso tudo vai gerando em nós fé, a ponto da gente viver melhor, ter mais equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Porque paz, quando se fala de paz, não é ausência de guerra. A verdadeira paz não é ausência de guerra. A verdadeira paz é o descanso em meio à guerra. Estamos em guerra, batalha espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 5, as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, ou seja, essas armas da nossa milícia, entendeu? É para guerrear contra fortalezas da mente, contra espíritos. Porque o alvo de Satanás não é o nosso rosto, não é o nosso braço, não é o nosso corpo. O alvo de Satanás é a mente. A mente é o campo de batalha. Se a mente não estiver bem, o corpo não vai bem. Jesus disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Então, Jesus não estava falando dos olhos físicos, mas ele falava de olhos da mente, olhos do coração, ou seja, se você tiver uma mente equilibrada, todo o teu corpo, toda a tua vida, ou seja, será equilibrada. Mas se você tiver uma mente desequilibrada, pensamentos ruins, pensamentos malignos,
você vai ter uma vida totalmente desequilibrada, você vai ser um cristão totalmente dominado por sentimento, por emoções, por ressentimentos. E isso é algo que tem escravizado muita gente dentro das nossas igrejas, tá? Então é preciso buscar qualidade de vida psicológica, pensar no que é bom. Ou seja, existe, Augusto Cury fala de janela killer, assassina, e janela light, saudáveis. Tudo de ruim que já aconteceu na nossa mente, na nossa vida, está aqui. Vamos dizer que está aqui, do lado esquerdo. Tudo de bom que aconteceu na nossa vida, vamos dizer que está aqui no lado direito. Tudo está na nossa memória. E o Satanás, ele quer que nós venhamos focar o que é ruim. Porque fazendo isso, ele vai nos colocar em fortalezas. Ele usa os sofismas, os argumentos, as teorias, os questionamentos. Olha, você errou, ou seja, você fracassou, ou seja, você não saiu bem, você não fez isso bem, você omitiu isso, naquilo. Ele vai te lembrar coisas ruins. E é uma forma dele te aprisionar e de você dizer, não, realmente eu fracassei, eu errei. E isso vai te levar a ter uma vida ruim, ou seja, isso vai te levar a não ter uma saúde mental, a ser uma pessoa neurótica. E existe muitas condições da mente humana, existem muitas condições anormais da mente. Existe uma mente divagante, existe uma mente ansiosa, preocupada, crítica, julgadora, desconfiada, passiva. Jesus, no seu ministério profético, no Sermão da Montanha, capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, beber, pelo que haver de vestir. Uma das setas do inimigo é atingir a nossa mente com ansiedade. Ou seja, ele quer que nós venhamos ser ansiosos. E essa questão de ansiedade, o Brasil está em primeiro lugar no mundo de países onde tem mais gente com transtorno de ansiedade. São 18 milhões e meio de pessoas ansiosas que têm transtorno de ansiedade, porque a ansiedade em si é uma defesa orgânica para você agir, tomar uma atitude na vida. A ansiedade, quando vem algo ruim, quando vem você vê uma tensão, uma ansiedade para você tomar uma atitude. Agora, uma ansiedade desequilibrada, constante, já é um transtorno. E transtorno é um desequilíbrio psicológico. O Brasil tem 18 milhões e meio de pessoas, isso representa 9% da população brasileira. No Brasil tem 11 milhões e meio de pessoas com depressão, que é o último estágio da dor humana. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde, que trabalha com esses dados, que trabalha com a questão da qualidade de vida, com esses níveis de 4 aspectos, ela já prevê essas coisas e esses dados já apontam para o Brasil como um país que tem um índice elevadíssimo, ansiedade generalizada dentro da igreja, fora da igreja, crentes ansiosos, e Jesus já previa isso, já via isso, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, beber, pelo que haver de vestir, não são as aves, não são vós mais importantes do que elas? Quem alimenta as aves do céu? Quem? Ou seja, o que nós vamos ganhar sendo ansiosos? O que nós vamos ganhar sendo pessoas preocupadas? A gente, às vezes, sabe que a ansiedade é involuntária, ela vem, as primeiras ansiedades, mas isso pode se reverter, essa situação. Você pode entender que o que adianta ser ansioso? A ansiedade resolve o problema? Não. Ser ansioso resolve a coisa? Não. Porque se resolver, vamos ser ansiosos. Porque hoje o normal é ser anormal. Porque hoje o normal é ser anormal, ou seja, todo mundo tem ansiedade, isso é normal. Mas Jesus deixou bem claro que ter ansiedade é anormal, é ter desequilíbrio psicológico, é ser neurótico. E Jesus sempre dizia, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E Pedro dizia, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade.
E Paulo fala sobre a questão da ansiedade, ou seja, Paulo mesmo estando preso, em cadeia, preso, ele quando escreve para Efésios, ele diz para os Efésios, olha, ele não dizia, olha para que Deus me tire da cadeia. Não, Paulo estava tranquilo. Paulo tinha um equilíbrio psicológico, emocional, ou seja, olha para Deus me tirar da cadeia, não, olha para que Deus me dê a palavra. Ele dizia aos filipenses, olha, regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, tenha paz em tempo de aflição, pense naquilo que é bom, honesto, saudável, verdadeiro. Acredite que Deus está contigo, que o Senhor está conosco. Para que ter ansiedade? Se Ele pode prover todas as coisas, Ele provê todas as coisas. Se a ansiedade é algo que garante as coisas acontecerem, então vamos ser ansiosos. Mas se não, nós precisamos abrir mão da ansiedade, das preocupações. Isso é natural que venha. É natural, uma hora por outra você tem uma preocupação, mas quando é constante, é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio precisa ser tratado. A vida é uma construção, seja física, emocional, psicológica ou espiritual, é uma construção. Mas tem gente que estagna, ele nunca levanta as paredes, ele fica estagnado. Ou seja, não, a minha vida é assim, eu vou viver assim. E realmente ele vive até morrer assim. A vida é uma construção. E se a gente colocar a construção para crescer, a gente vai viver melhor, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas se a gente parar a construção, aí o inimigo vai, entendeu, dominar nossas vidas, fazer a gente lembrar das janelas killer, janelas assassinas, esquecer das janelas light. Ou seja, é importante que a gente valorize o que tem, viver uma vida intensa, viver uma intensidade de vida. Isso é possível. Jesus diz, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus não fala aqui de prosperidade financeira, eu vim para dar dinheiro para todo mundo. Não. Jesus está falando de ter uma vida, você crer nele e viver para ele, crendo sempre, não ter ansiedade, ter paz em momento de aflição, ter equilíbrio, não se alterar com coisas mínimas e nem com coisas grandes, você conseguir controlar essas coisas, viver uma vida intensa. Se está chovendo, desfruta a chuva. Se está fazendo sol, desfrute do sol. Tem gente que está fazendo sol, rapaz, poderia ter chovido. Está fazendo chuva, por que não faz sol? Ou seja, a tendência da gente é reclamar, a tendência da gente é desvalorizar as coisas que Deus nos dá, o relacionamento com a família, com os filhos, ou seja, viver essa intensidade de vida na igreja, no trabalho, na família. Isso é possível. Viver com vida e com vida abundante. Mas o ladrão está aí querendo roubar a abundância da vida. Ele começa roubando a vida, o espiritual, a conversão, aceitei a Jesus, agora daqui a pouco eu começo a relaxar. E ele vai roubar a abundância da vida. Ele só sabe fazer isso, roubar, matar e destruir. Então é importante que a gente tenha essa qualidade de vida psicológica. E para finalizar, a qualidade de vida espiritual, para fechar a estrutura do nosso ser, corpo, alma e espírito. Essa qualidade de vida espiritual, ela é interessante porque eu volto para o texto bíblico que eu li, que é santificar todo o vosso corpo, alma e espírito. A qualidade de vida espiritual é viver em santidade com Deus. Viver em santidade com Deus é se apartar de tudo aquilo que é pecaminoso. Tudo aquilo que é pecaminoso é algo que destrói a nossa vida. Aquilo que é pecaminoso. O pecado separa o homem de Deus. Se eu me santifico, eu busco uma qualidade de vida espiritual. A qualidade de vida espiritual ela vai implicar santidade. Ela vai implicar adoração sincera. Ela vai implicar em serviço para Deus. Jesus, lá em Mateus 20, 28, ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se alguém perguntasse para Jesus, Jesus, tu é feliz? Ele dizia, sou. Por quê? Porque eu sirvo, eu vivo para servir. A maior satisfação que possa haver na vida de um ser humano é servir as pessoas. Ganhar almas, ajudar pessoas a ter uma qualidade de vida,
a conscientizar as pessoas, a salvar vidas, a ajudar pessoas a superar traumas, ressentimentos, decepções. Então, Jesus foi alguém feliz. Sempre foi feliz porque ele pregou essa abundância de vida. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Como é que alguém veio pregar vida e abundância e não tendo essa vida e abundância? Ele teve essa abundância. Ele não viveu ansioso, e Paulo fala isso em Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo. E se a gente for fazer aqui uma análise do que Cristo pensou quando esteve na Terra, é impressionante. Só pensou naquilo que para os homens é ilógico, mas que é o vital para que tenhamos uma vida espiritual saudável. O que Jesus pensava era em salvar pessoas, em amar pessoas, em perdoar pessoas, em conversar com pessoas, em entender a criança, entender a mulher, entender os pecadores, os publicanos, aquela classe que era desprezada pelos fariseus, ele entendia, ele compreendia, ele perdoava. Jesus estava no seu ministério e alguém que tinha uma mente protegida, tinha uma emoção protegida. Alguém dizia, ele como com os pecadores, ele expulsa pelo dedo de Beelzebu. Ou seja, as pessoas queriam ali, os fatores externos, muitos estímulos externos queriam tirar Jesus do controle, só que Jesus sempre estava em controle. Ele era tão controlado emocionalmente que quando no mar da Galileia os apóstolos estavam atravessando o mar no barco, naquela tempestade Jesus dormia. Que coisa interessante, dormia em meio à tempestade, irmã Neilvane, não é interessante isso? Pastor André, dormir em meio à tempestade, será se é possível isso? Jesus dormiu. Será que eu não posso dormir em meio à tempestade? Ele chegou para o discípulo, por que estás assim, homens, temeis, homens de pequena fé? Ou seja, ele chama a atenção dos apóstolos. Se Jesus chamou a atenção dos apóstolos para esses momentos, essas emoções de nível alto que surgem na nossa vida, os ventos fortes, Jesus diz, acalma, durma, tenha paz. Aprenda a ter inteligência emocional. Ele queria dizer isso para os apóstolos. Tem equilíbrio emocional. Pedro impulsivo, pega a espada e vou cortar a orelha de Malco. Aí Jesus ensinou esses apóstolos. Pedro depois dizia que devemos amar. Depois Pedro escreve sobre o amor. Paulo fala sobre o amor e perdão. E Paulo, que botou o crente para cadeia e tudo, agora aquele homem controlado, aquele homem colérico que queria acabar com tudo e prender todo mundo, agora é um homem mais tranquilo, e que quando estava preso, ele estava dizendo, escrevendo, olha, regozijai-vos. Ou seja, Paulo dizia, nós temos a mente de Cristo. Se alguém diz, é impossível ter a mente de Cristo, mas Paulo disse, eu tenho. Se você não tem, eu tenho. Se Paulo teve, se Pedro teve depois da transformação, por que não podemos ter? Não, mas os dias de hoje são maus, não importe a intensidade dos males. Podemos ter qualidade de vida integral. Podemos ser crentes melhores, avivados. Podemos ser crentes cheios do Espírito Santo, servindo a Deus, adorando a Deus, santificando a nossa vida para Deus, vivendo para o Senhor. Então, o nosso tempo esgotou. Eu quero, desde já, agradecer, pastor André, pela oportunidade de poder estar